Eu quero já iniciar cumprimentando você, meu irmão, minha irmã, com a paz e com a graça que há em Cristo Jesus. Como é gostoso nós iniciarmos um tempo. Eu tenho falado muito lá para o nosso rebanho. Nós precisamos valorizar essa palavra. Eu te cumprimento na paz e na graça que está em Cristo Jesus. Quando nós assim nos cumprimentamos, eu imagino que já começa a desmontar talvez alguma estrutura que nós estejamos construindo nesse dia. Porque o Senhor Jesus, todas as vezes que Ele se manifestou aos seus, Ele dizia assim: a paz esteja convosco. E a paz que excede o teu entendimento. Então não cabe a nós ficarmos pensando, ficarmos desenhando, mas cabe a nós nos deleitarmos nessa paz. Então você que está aqui nos ouvindo nessa noite, eu creio que foi uma noite que começou meio assustadora, né? Porque parece que me passou uma tempestade aí por Londrina agora há pouco. Eu estava dentro do carro e cheguei, falei, eu vou chegar um pouco mais cedo para evitar possíveis atrasos por função dessa chuva. E eu creio que muitas pessoas talvez não tiveram talvez essa mesma felicidade, mas que o Senhor possa visitá-las aonde quer que elas estejam nessa noite. E aproveitando, eu trago aqui um abraço da nossa igreja, a 6ª Igreja Presbiterana Independente, lá no Jardim Leonor, onde nós estamos já iniciando o nosso 2º ano como pastor titular. É uma igreja de pessoas bem simples, mas uma igreja que está querendo realmente, de fato, aprender um pouco mais de Deus, buscar um pouco mais de Deus e se deleitar na sua presença. Eu quero agradecer ao conselho e a Dalgisa que nos convidou para estar falando. E confesso a vocês que quando ela disse, pastor, tem alguns personagens. Quando ela me disse isso, eu comecei já a buscar. Falei, Senhor, eu preciso dar uma resposta, mas eu queria que a sua resposta fosse a minha resposta. São tantos nomes, são tantas histórias, são tantos personagens, são tantos ensinamentos, mas que o Senhor pudesse me direcionar para alguém que talvez a história talvez não gere tanto valor, entre aspas, se nós podemos assim dizer. E naquele momento, imediatamente, saltou esse nome, Tomé. E quando eu vi, eu já tinha assumido com a Dalgisa que nós falaríamos a respeito de Tomé. Depois eu fui olhar mais a fundo a vida de Tomé. Confesso a você, pastor João, que não digo que me decepcionei, mas digo que me surpreendi. Quando nós começamos a tentar esboçar alguma coisa, a minha ideia aqui não é fazer um sermão de 4, 5, 6 pontos. Mas a minha ideia é trazer algumas informações a você e que essas informações possam gerar no seu coração tamanho aprendizado e tamanha busca por uma disciplina, assim como aconteceu com a minha própria vida. Quando você começa a olhar para Tomé, se nós de repente fizéssemos aqui uma enquete ou uma esquete, se você assim quiser chamar, eu queria perguntar a você, quem daqui conhece Tomé? Se quiser dar um sinalzinho, pode até dar. Se alguém daqui conhece a fundo a história de Tomé, se alguém já parou para olhar, que personagem é esse? O que esse cidadão apareceu de repente na história e também de repente ele se desaparece, ou melhor, ele desaparece nesse contexto. O que esse personagem tem a ver comigo e ele tem a ver com você? O que esse personagem tem para ensinar para cada um de nós? Queridos, é surpreendente. Eu quero que você já vá abrindo a sua Bíblia no Evangelho de João. O capítulo é o de número 20. Evangelho de João, capítulo de número 20. O versículo é do 24 até o versículo de número 29. Todos encontraram? Amém. Mesmo assentados, mas com bastante reverência, que é a palavra do nosso Deus que estará sendo proclamada. Diz assim o texto: ora, Tomé, um dos 12, chamado também de Dídimo,
não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Até aí. Amados, a minha ideia, a minha proposta é de nós fazermos talvez um relato biográfico desse personagem. Quando nós começamos a pesquisar e a ler a respeito desse homem, nós entendemos e aprendemos que o contexto histórico, e até os dias de hoje, chegou essa informação, parece-me que aí no banner está escrito Tomé, o incrédulo. E a nossa proposta, a nossa meditação, ela tem o título, Tomé, o incrédulo. Ponto. Será? Tomé, o incrédulo. Ponto. Será? Quando nós começamos a olhar para esse personagem, nós entendemos. Tomé, um pescador, um galileu, fazendo parte do grupo de 12, mas a história não dá assim um grande destaque, se nós podemos dizer, a respeito desse homem. Grande importância em tudo que ele fez nesse presente momento. Mas nós sabemos que Jesus, quando ele escolheu esses homens, ele não viu exatamente talvez a beleza física, talvez o conhecimento teológico. O Senhor Jesus escolheu essas pessoas pelas suas potencialidades. Ele escolheu a dedo, ele escolheu também pelos defeitos, pelas suas características fundamentais. Essas características é que deveriam seguir aqueles homens. Tomé, a história conta que ele não se casou, mas ele tinha o quê? Um bom relacionamento com todos os discípulos. Tomé era um daqueles homens que, quando nós olhamos para dentro da psicologia ou da psicanálise, que nós também fizemos a psicanálise mostra que a característica deste personagem, ele era o quê? Um homem totalmente pessimista. Aflora isso nas leituras, aflora isso quando nós olhamos com os olhos de uma psicanálise. A sua característica era um homem bastante pessimista. Ele era um homem que ele não tinha, por exemplo, uma base estrutural onde ele pudesse dizer assim: eu quero acreditar nisso. Alguns autores dizem que devido a esse pessimismo exagerado na sua vida, foi nascendo no seu coração o que esse banner está dizendo, essa incredulidade. A incredulidade fazia parte da sua vida. E eu quero já abrir os seus olhos, meu irmão e minha irmã, porque quando eu comecei a pensar nisso, em mim também veio isso. Quantas vezes nós estamos nos movendo em campanha, quantas vezes nós estamos nos movendo em jejum e nos movendo em oração, mas esse pequeno sentimento, ele cresce dentro de nós, e às vezes nós não conseguimos receber aquilo que nós deveríamos, ou melhor, aquilo que nós viemos buscar. Essa palavra é uma palavra que talvez possa nos chocar. O pessimismo, ele gera no nosso coração essa incredulidade. E a incredulidade faz com que nós nos desmontemos diante da possibilidade do agir de Deus nas nossas vidas. Nós temos atendido inúmeras pessoas no nosso gabinete, que ainda está em reforma,
Mas uma coisa que nos surpreende é que muitas pessoas chegam para nós com a sua vida talvez um pouquinho desmontada, e quando nós começamos a conversar, quando nós começamos a orar, isso emerge de uma maneira muito clara. O pessimismo gerando incredulidade na vida das pessoas. O pessimismo muitas vezes ele faz com que nós abortemos no nosso psique sonhos, planos e projetos. É isso que esse jovem, esse rapaz, esse discípulo, esse estava entre os 12. As pessoas, a história relata que Tomé, pela sua incredulidade, talvez os outros apóstolos pudessem talvez até ter deixado esse homem um pouquinho de lado. Mas eu quero que você avance um pouquinho comigo. Eu quero que nós possamos olhar para esse personagem e não vê-lo nesse primeiro momento como um dos homens mais incrédulos. Quando nós começamos a dissecar um pouco esses versículos, nós encontramos uma palavra que é uma das mais surpreendentes desses versículos, que está registrada lá no verso 28. Senhor meu e Deus meu. Amados, quando nós começamos a olhar para esse moço, nós começamos a compreender o que eu quero fazer aqui, de repente, uma reconstituição do fato. O fato chamado a crucificação. Naquele primeiro momento, o primeiro momento ocorreu o quê? Ocorreu a crucificação. E quando nós olhamos a história da crucificação, ali estavam praticamente todos os discípulos do Senhor Jesus. Era visível, todos eles viram, todos eles acompanharam, todos eles estavam ali presentes. Então o primeiro momento, o primeiro fato que ocorreu, de fato, foi a crucificação. Já num segundo momento, ocorreu o sepultamento do Senhor Jesus. Ocorrendo o sepultamento, ali também tinha vários dos discípulos estavam agregados, estavam achegados ali. Aí nós encontramos esse texto, João escrevendo a respeito da ressurreição do Senhor Jesus, e o texto nos dá o quê? 2 momentos diferentes. O primeiro deles é aonde acontece a visita de Maria Madalena, ela estava presente. Segundo momento, estavam ali Pedro, sabe por quê? Porque ela viu, melhor dizendo, e ela volta para informar aos demais que o seu mestre havia ressuscitado. Aí o que nós encontramos? No segundo momento, já Pedro todo esbaforido, voltando ao sepulcro também para se certificar. Pedro e mais um discípulo estavam ali. Eu quero que você preste bastante atenção nesse raciocínio. A partir daí, João está relatando nesse capítulo que aparece o quê? Aparece o primeiro momento, do momento onde nós queremos chamá-lo do momento do reencontro. Os discípulos, e outro detalhe que eu estou me esquecendo, alguns autores também relatam que Tomé era um homem temeroso, era um homem medroso, devido a esse pessimismo que ele tinha, gerou essa incredulidade, e essa incredulidade também o tornou um homem bastante medroso. Mas acompanhe comigo esse raciocínio. Da ressurreição, acontece o quê? O primeiro encontro do Senhor Jesus. Nesse primeiro encontro, Tomé, ele não estava presente. Você sabe por quê? Quando você começa a vasculhar a história, quando você começa a olhar, por isso que é apaixonante essas campanhas que nos fazem mergulhar dentro do texto, do contexto, e quando nós começamos a olhar para esse texto e para esse momento, alguns autores dizem assim, que Tomé, até então todos o viam como um dos mais incrédulos, todos o viam como um dos homens mais medrosos. Tomé fez o quê? Vocês sabem que os discípulos, eles estavam aonde? Eles estavam no cenáculo, não é? Eles estavam no cenáculo pelo qual fato? Eles estavam em obediência que o mestre disse, permanecei aqui até que sejais revestidos. Não é isso? Só que tem outro detalhe. Nós sabemos também, a história é clara, diz que esses homens, eles estavam no cenáculo, tomados por um grande temor. Por quê? Eles acreditavam que se eles saíssem,
se eles fossem expostos à sociedade romana, fatalmente eles também poderiam sofrer as mesmas penas que o próprio mestre havia tinha enfrentado. Então, quem é mais medroso em tudo isso? Onde estava Tomé? Tomé, algum autor, ele disse assim que Tomé estava ausente do cenáculo. Sabe por quê? Ele foi fazer uma sondagem. Ele estava chateado, ele estava triste, ele estava talvez macambuzo. Sabe o que é isso? Todo o seu ser decaído. Mas ele não conseguiu ficar junto com os demais discípulos no cenáculo. Ele se ausenta. E essa ausência faz com que, nesse primeiro momento que o mestre aparece, diz: a paz seja convosco. Ele não está. Eu li um autor ontem, que esse autor foi fantástico. Ele dizia o seguinte: sabe o que aconteceu nessa história de Tomé? Uma amizade. Ele era tão próximo do Senhor Jesus que ele fez o quê? Ele, sabendo que o mestre havia sido crucificado e morto, ele simplesmente fez o que? Ele colocou a sua carinha para fora, ele foi sondar, ele foi ver o que de fato estava acontecendo lá fora. Ele não deixou transparecer que aquele medo, que aquele pessimismo, que aquela insegurança o detivesse ele naquele lugar, ou segurasse ele naquele cenáculo. Muitos dos discípulos que até então eram tidos como os mais fortes, os mais corajosos, e nós sabemos que ali teve quem o traiu, não é? E nós sabemos também que estava junto no cenáculo aquele que fez o quê? Renegou o Senhor Jesus. Mas Tomé, com essa característica que a história jogou a ele, que os próprios discípulos o viam como homem medroso, acanhado, assustado, incrédulo e pessimista, ele fez o que? Ele foi lá para fora. Ele foi acreditando que havia algo novo por acontecer. E o mais interessante, como eu disse, havia essa amizade entre Jesus e esse personagem. E é muito interessante, há uns versos atrás, quando você começa a olhar o momento onde o Senhor Jesus ele é chamado para visitar Lázaro. Se você quiser voltar um pouquinho atrás, por favor. Está lá em João 11. Deixa eu me localizar aqui. Onde o Senhor Jesus ele está indo. Ele foi chamado para estar naquele lugar. Mas o que acontece? Ele diz simplesmente, os demais diziam assim: Senhor, por pouco o Senhor não foi apedrejado. Por pouco o Senhor não teve que empreender uma fuga nesse lugar. E o que o Senhor vai fazer lá novamente? E Tomé dá um salto e disse assim: nós vamos. Olha essa expressão, que coisa impressionante de um homem que é tido pela história como um incrédulo, como um homem medroso, como um homem pessimista. Nós vamos morrer com ele. Ele não estava preocupado se a presença do mestre iria trazer a vida a esse personagem chamado Lázaro. Mas ele dá um salto diante desse recuo daquele grupo que estava juntos. Eles recuaram e Tomé avançou. Amados, aqui já começa a mudar algumas coisas. Aqui na minha mente o Espírito Santo começou a trabalhar algumas coisas. Como que eu posso olhar para esse homem e dizer que ele era um homem medroso, um homem isso, um homem aquilo, sendo que os demais recuaram? E ele avançou dizendo assim: se for preciso, nós vamos com o mestre e lá nós vamos morrer com ele. O que nós aprendemos com isso? O que eu consegui trazer de vida prática, de ensinamento para a minha vida? Aqui nós conseguimos entender que esse homem, que após 8 dias, o Senhor Jesus marcou aquele encontro.
o Senhor Jesus aparece novamente. A história diz que o Senhor Jesus, ele não ficou indo ali cumprimentando um por um, ele foi exatamente aonde? Aonde estava Tomé. E já foi estendendo as suas mãos dizendo: vem aqui, toca. Se é necessário que você toque para você recrer, então toque, eu estou aqui. E põe a sua mão também no meu lado. Sinta as minhas chagas. Como esse texto é impressionante, mexe com a gente. Ele diz o quê? Você precisa ver para crer? Ou você só crê naquilo que você vê? Porque muitas pessoas estão vivendo de uma maneira aleatória o Evangelho. Porque muitas pessoas, elas não estão vivendo essa experiência sobrenatural com o Senhor. E simplesmente o Evangelho deixa de ter a eficácia que deveria ter. Nós atendemos pessoas que, eu tenho atendido um casal, tenho acompanhado, e esse casal simplesmente tem dito para mim: pastor, eu não estou conseguindo sentir a presença do Senhor. Como que é isso? Como que é isso? Eu tenho dito a esse casal: sai daí, Tomezão. Você precisa tocar, tem que ser palpável para que você creia. E a presença do Espírito Santo que foi derramada? Se você olhar, o Senhor Jesus, quando ele se manifesta, ele disse o quê? Ele faz o quê? Ele soprou sobre os discípulos que ali estavam no cenáculo o Espírito Santo. Então era um prenúncio daquilo que haveria de acontecer lá em Atos dos Apóstolos, o Pentecostes. E aquilo começou a animar esses homens. Apenas o prenúncio do Espírito Santo, apenas o sopro do Senhor pairou sobre aquele cenáculo. Eu já imagino que começou a mexer com a intimidade, começou a mexer com a entranha daqueles homens. E você sabe o que eu consegui olhar para essa leitura? Eu quero falar para você de uma fé chamada uma fé prática. E também de uma fé de expectativa. Você sabe o que acontece discernindo as duas coisas? A fé prática, você tem que tocar para você crer. A fé por expectativa é aquela: será que ele ressuscitou? Na mente de Tomé havia isso, porque ele havia ouvido do mestre: o mestre vai ressurgir no terceiro dia. Mas ainda é o quê? É uma expectativa. No meu coração está uma expectativa. Amados, quero confessar algo a vocês. Cerca de 10 dias eu fui ao médico fazer uma revisão, um check-up, como nós fazemos todo ano. E um dos médicos me disse assim: pelo exame X, mas olhando nos meus olhos, sabe, parece uma paquera, aquele olhar profundo, sentou, se segurou na cadeira e disse assim: você está com câncer, câncer de próstata. E eu preparando esse abençoado sermão, eu preparando, não digo um sermão, mas um bate-papo a respeito desse personagem. E eu disse a ele: mas eu sobrevivo? Levantou um médico, um homem nesse tamanho do pastor João, me deu um tapinha nas costas e disse assim: tranquilo. O que é para você ouvir uma palavra dessa? E alguém dizendo, dá um tapinha nas tuas costas e diz assim: tranquilo. Eu saí, a Rosana me esperando lá fora. Aí ela falou assim: e aí? Eu falei: tranquilo. Médicos que só tem um câncer de próstata, mas tranquilo. Ela azulou, vermelhou, azulou de novo e tal. Parece que a ficha não tinha caído. Cheguei em casa e fui estudar Tomé de novo. Aí eu comecei a entender um pouquinho o que esse camarada quis me ensinar. Você sabe o que eu quis dizer com fé prática?
Amados, fé prática é eu saber que eu sou um pregador da palavra. É eu saber que eu tenho um Deus que Ele rompe com o meu inimaginável. Fé prática é eu saber que eu posso estar enfermo, mas se eu orar e o Senhor disser o seguinte: filho, vai trabalhar, que a seara está grandinha, deixa que eu cuide da tua saúde. E a fé da expectativa é: eu fiz o exame na quarta e o exame final ficaria pronto na terça da semana seguinte. E eu tinha que terminar de preparar esse bate-papo. Eu tinha que preparar o sermão de domingo, eu tinha que cuidar da igreja. E como que você vai fazer isso? Não, tranquilo, você sobrevive. Quando nós somos provados, é aí que tem que emergir dentro de nós essa fé prática. Se você olhar um texto, eu gosto de citá-lo, para que realmente dentro do meu coração isso fique cravado. Hebreus 11, capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, e a convicção de fatos que não se vê. Onde Tomé se encaixou aqui? Não é isso? Eu segurei para mim essa palavra de Hebreus e comecei a tentar entender. Senhor, eu estou vivendo nesse momento uma fé de expectativa, porque eu creio em nome de Jesus que o meu exame vai dar tranquilo. E como que eu vou falar para o meu filho? Meu filho estava num momento de provas duríssimas lá na aviação. E a Rosana falou: não fale. Amados, fé prática é isso que eu pude entender que Tomé quis nos ensinar. Ele mudou a história, sabe por quê? Porque enquanto os outros estavam ali assustados, Tomé dá um passo, ele diz assim: eu vou sair um pouquinho, talvez para tomar um ar. Eu vou sair para minha mente arejar, porque eu quero compreender o que o mestre disse que haveria de acontecer. E outro detalhe, eu quero saber se de fato ele assim fez. Eu quero que realmente esteja na minha frente, eu quero estar com ele e tocar nas suas chagas. Isso mostra para nós que realmente nós também vivemos muitas vezes de uma fé de expectativa. Muitas vezes nós nos movemos em campanhas, nós recebemos oração de um presbítero, oração de um pastor, mas dentro de nós tem esse sentimento: será? Nessa noite eu quero te pedir que realmente você permita que o Espírito Santo faça uma limpeza na sua mente e no seu coração. Se você está se movendo nessa campanha dos 12 cestos, tenha essa fé, não de expectativa, mas uma fé prática. Uma fé que você, quando o pastor João fechar a campanha, você vai dizer o seguinte: eu estou pronto para começar a receber tudo aquilo que o Senhor prometeu para mim. Eu estou pronto para começar a receber tudo aquilo que o Senhor quer me dar. Isso é uma fé prática. E até o momento onde o próprio Senhor Jesus se apresenta de volta naquele cenáculo. E ele vai simplesmente conferir. Muitas pessoas precisam de amuletos. Muitas pessoas precisam de estar vendo as coisas. Mas como é mais gostoso quando você dobra os seus joelhos. E você fala, você ora, você clama, e no dia seguinte a resposta vem. O que Tomé falou, o que Tomé me ensinou, é que realmente eu preciso crer, que é a certeza das coisas que eu espero. Porque, sabe por quê? Porque eu tenho um Deus no céu que me ama. Eu tenho um Senhor que tem me dado todas as minhas, tem honrado todas as minhas necessidades. Amados, nós temos ministrado na igreja, eu sempre digo para as pessoas: o que tem faltado para você? Deus tem permitido faltar alguma coisa na sua vida? Essa é uma fé prática, é você se deleitar, é você esperar, e é você descansar verdadeiramente, porque você sabe que o Senhor está contigo. O que Tomé tem mais a dizer para nós? O que Tomé está nos ensinando? O que Tomé realmente ele fala para nós? Nós precisamos realmente vencer em nós essa tentação de às vezes será.
Será que vai funcionar? Será que vai dar certo? Continuamos pensando. Aí ele dá mais uma demonstração interessante lá em João 14:4. Ele diz assim: nós nem sabemos para onde vais, como que nós podemos segui-lo? Amados, aqui eu vejo também, como eu já disse, uma inconstância na sua personalidade. Mas ele queria o quê? Ele queria ter a certeza. Ele queria ter essa firmeza no seu coração, que realmente, quando ele saísse para seguir, ele seguiria, mas com a convicção que ele saberia onde ele estava indo. E aí nós encontramos ele, já nesse capítulo 20, eu preciso tocar. Como está a sua fé quando os pastores dessa igreja estão pregando? Como você recebe a palavra? Nós encontramos aqui um homem valoroso no primeiro momento. Tomé, uma das suas grandes qualidades, ele foi um camarada sincero. Ele não ficou fazendo firula. Nós sabemos que diante desse relato da ressurreição, ele se declara não crer, por enquanto. Por isso que eu disse, é um homem bastante sincero. Existia nele uma certa lealdade com o Senhor Jesus. Está lá em João 11:16. Porque ele diz assim, como eu já pronunciei: vamos também, podemos até morrer com ele. Lealdade. Isso era uma declaração de uma amizade muito forte. Que eu digo para você, se alguém me chamasse e dissesse assim: vamos morrer por ele, vai morrer sozinho. Você teria coragem? Vai morrer sozinho. Tomé também, eu quero chamá-lo de um homem bastante curioso. Sabe por quê? Porque ele tornou-se na história um símbolo da desconfiança, de receio, de suspeita, de dúvida. Mas foi tão interessante que ele aprendeu muito com isso. Ele permitiu ser transformado e ele permitiu que esse toque foi algo impressionante. Quando ele toca no Senhor, eu imagino que as suas entranhas e a sua mente se abriu e caiu como algo que realmente estava impedindo dele crer, dele se mover, e ele passa a entender que realmente o Senhor Jesus, como havia prometido e havia ensinado, deveria morrer, mas no terceiro dia voltaria. E ele diria o seguinte: eu vou para o meu Pai e vou preparar-vos um lugar. E ele disse assim: no céu há muitas moradas. Se você for no original, muitas moradas é uma palavra chamada salas. No céu há muitas salas, então cabe todo mundo. Cabe àqueles que realmente acreditaram, cabe àqueles que realmente creram, cabe realmente àqueles que vão acreditar ainda. Que interessante. Tomé, eu imagino que ele não tinha muitas perguntas para fazer, mas ele precisava tocar. Ele precisava realmente sentir a pele, ele precisava sentir a temperatura, ele precisava sentir o cheiro do seu mestre. E assim corajosamente ele vai e ele toca. E Tomé, pela sua incredulidade, ele tocou e descobriu a santidade do Senhor Jesus. Eu fico imaginando, você consegue compreender o que essa palavra quer dizer para você? Lá no verso 28, olhe lá por favor. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu Deus, Senhor meu, Deus meu. Essa é uma das expressões mais espetaculares desses versos, porque ali ele se desarmou totalmente. A partir daí, o mestre toca, a partir daí eu imagino que houve uma humanidade, eu imagino que ali houve um derramar de graça, eu imagino que ali houve um concerto, eu imagino que ali houve talvez lágrimas, eu imagino que dali houve o quê? Um alavancar de um ministério, que nós sabemos que Tomé, a história continua dizendo, mas Tomé, a partir desse momento, ele incorporou esse personagem chamado apóstolo, discípulo, e ele parte também fazendo o quê? Levando a mensagem
para tantos lugares. Há relatos impressionantes que ele chegou também ministrando na Índia. Hoje a Índia fundou igrejas, ministrou para inúmeras pessoas. Há relatos que várias igrejas surgiram a partir da presença desse homem, que até os dias de hoje nós falamos assim: eu preciso ver para crer. Querido, não seja tomézão, não. Permita que o Espírito Santo talvez tire, talvez essa porção de incredulidade do seu coração. É uma campanha. O que você espera dessa campanha? Apenas conhecer biograficamente todos os personagens? Permita que o Espírito Santo faça uma limpeza na sua mente. Porque eu tenho aprendido dentro da psicanálise que nós ouvimos, sobe ao cérebro. Se for legalzinho, juntou, desceu para dentro do coração. E aquilo que não serve, nós precisamos descartar automaticamente. Quantas informações você tem recebido e quantas informações eu recebi que ficaram armazenadas no meu HDzinho aqui. E começaram a gerar, talvez em mim, tamanha, vamos dizer assim, incredulidade, como esse homem inicialmente nos mostrou. Mas ele se mostrou um homem corajoso. Diante dos seus companheiros de ministério, ele simplesmente abre o seu coração e disse assim: eu quero ver, eu quero tocar. Se eu não tocar, Jesus não ressuscitou, não. Mas quando ele sente, quando ele toca, o palpitar do seu coração muda. Eu imagino que o seu semblante, talvez meio assustado, caiu. Talvez um misto de vergonha surgiu no seu coração. Mas eu creio que o maior de todos foi um misto de alegria, porque ele disse: meu Deus, meu Senhor. Isso é uma confissão. Isso é uma confissão. Senhor, limpa, tira. O Senhor quer me usar, o Senhor quer me enviar. Como que eu posso ser um servo? Como que eu posso trabalhar? Se isso não sair de dentro de mim, se isso não deixar de existir na minha mente. Tomé, um dos personagens talvez bastante emblemáticos da história desses nomes que vocês estão vendo aí. Mas é um homem que eu creio que a sua fé foi amadurecendo quando ele pronunciou essa palavra no verso 29. Eu creio que a sua saúde espiritual mudou. Eu creio que a sua coragem mudou, foi refeita. Eu creio que esse homem, ele foi refeito da cabeça aos pés. E a partir daí, ele começa a desenvolver um dos ministérios muito significativos, que é cumprir o ID que o próprio Senhor Jesus tinha dito a eles. Qual que é a expressão? O que fica na nossa mente? Impressionante essa fala. Ele admitiu a sua incredulidade, mas a sua curiosidade deu lugar ao quê? Deu lugar à confissão das suas fraquezas. Queridos, quantas vezes nós precisamos confessar? Quantas vezes também nós queremos mais do Senhor, mas nós queremos tocar para ver se é real. Quantas vezes o irmão recebe uma bênção, a irmã recebe uma bênção, e às vezes a gente fica dizendo: será que é verdade? Não fui eu que derrubei, viu? Aonde você está ligando a sua fé? Como está a sua mente, como está o seu coração nesse quarto dia de campanha? O que você está esperando receber? O que você está esperando ouvir? De repente você está dizendo: não é muito bem isso que eu queria ouvir. Mas a palavra, ela é muito simples. Ele foi desafiado. Ele foi encorajado, até pela sua própria incredulidade, a dar um passo de fé. E aonde ele realmente tocou, encontrou e saiu transformado. E saiu com as suas enfermidades, saiu com os seus problemas resolvidos e partiu para fazer algo
que realmente o Senhor esperava que ele fizesse. Nós vamos ter um tempo de oração, como o pastor nos orientou, mas pensando numa conclusão que nós aprendemos. Nós precisamos pedir para que o Espírito Santo limpe da nossa mente uma frase que às vezes está gravada aí na sua mente. Eu preciso ver para crer. Quando nós pronunciamos essa frase, nós estamos dizendo que eu não estou muito confiante que vai acontecer um milagre. Eu não estou muito confiante. E o pessimismo gera incredulidade. A incredulidade, ela ofusca a glória de Deus. A incredulidade, ela não deixa o Espírito Santo trabalhar. A incredulidade, ela te afasta da bênção que às vezes você está buscando. Qual é a direção para nós orarmos nessa noite? Não sei qual o tempo que nós temos. Qual é a direção para nós orarmos? A direção que o Senhor colocou no meu coração é que nós somos chamados pela sua graça, chamados pela sua eterna misericórdia. E se Ele nos chamou, Ele conhece você melhor do que o pastor João, melhor do que eu, melhor do que o seu próprio esposo, do que a sua esposa. Ele conhece no que o seu coração às vezes também tem um misto aí de incredulidade, um misto de pessimismo, tem um misto de medo, tem um misto de ansiedade. Então eu imagino que essa noite nós podemos estar olhando para essa palavra e rogando que o Espírito Santo venha nos ministrar, que o Espírito Santo comece a tirar de nós tudo isso que às vezes impede de nós contemplarmos a glória do Senhor. Que personagem interessante, me surpreendi bastante com isso. Me surpreendi bastante olhando para ele. Tem tantas outras coisas que nós poderíamos falar a respeito dele, mas para não nos delongarmos muito, eu quero que você fique com essa palavra. Viver uma fé prática. Não apenas eu quero ficar ouvindo, será. Fé prática é, realmente eu creio, realmente vai mudar, realmente vai acontecer, realmente eu estou pronto. E para fechar o meu testemunho, que até então creio que talvez você ficou um pouco curioso. Voltei na terça-feira e o médico que havia feito o exame tinha pedido, me recebeu, abriu aquele monte de exames e foi falando: exame A, nota 10. Colesterol, 10. Triglicerídeo, 10. Glicemia, 10. Eu falei, Jesus. E foi acabando os exames. No último exame ele falou PSA, que ele tinha pedido para refazer. 10. Eu não sabia se eu chorava. Eu não sabia se eu também dava um tapinha nas costas dele. Ele disse, eu já sabia. Para você ter uma noção, os homens que estão aqui, creio que devam passar por exames. O homem tido como homem normal, na sua saúde, ele gira em torno de 2 a 3, o PSA. No meu primeiro exame estava 6,7. Ele bateu o olho e falou, você está com câncer de próstata. Do jeito que eu estou falando aqui, sorrindo. Quase que eu perguntei, a mamãe está bem, né? Aí no segundo exame, 2,3, 2,4, se não me falha a memória. Ele falou assim, toma mais um 10, vai embora, seja feliz. Queridos, fé prática. Aqui dentro algo dizia para mim, você está sarado. Mas aqui dentro tinha alguma coisa que dizia, será? Será? Você conseguiu entender o que esse camarada aí quis dizer para nós? Grave Hebreus 11, é um texto lindíssimo. Grave na sua mente e no seu coração.
Permita que o Espírito Santo te visite na sua intimidade, visite no seu ser, na sua mente. Peça para que o Espírito Santo comece a filtrar as informações que começam a chegar. As informações são muito aceleradas. E às vezes nós não conseguimos nem filtrá-las. E as mais prejudiciais são aquelas que a gente não consegue filtrar. E elas passam e descem. E aí te assusta. Ah, Senhor, eu sou crente, eu sou pastor. Eu vou morrer de câncer de próstata? Eu confio na soberania do meu Deus. Eu estou aqui para servi-lo. Seja feita a vontade dele, não a minha. Que o Senhor possa te abençoar, meu querido. É um estudo, não tive a pretensão de fazer assim algo muito complexo, mas espero que na minha simplicidade tenha se assentado no seu coração. Que esse personagem, que até a Dalgisa me ligou, como que nós vamos colocar lá? Eu falei, joga lá, o incrédulo. Mas o ensinamento que ele nos deu é, eu creio que ele acreditou até muito mais do que os outros que estavam com o Senhor Jesus. Que você creia. Que você não precisa sair por aí tocando para acreditar. Jesus está voltando, creia nisso. O Espírito Santo está passeando dentro dessa igreja, creia nisso. Ele está revelando isso, está revelando, creia nisso. Não fica de fora, não. Se entregue. Saia desse lugar, me perdoe o que eu vou te falar. Me perdoe. Saia desse lugar curado. Saia desse lugar restaurado nessa noite, cheio de fé, prática. Eu vou dar esse passo porque eu creio que o Senhor Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não falou, nós vamos ficar mais ou menos 6 meses, até a consumação destes séculos. Deus te abençoe. Obrigado pela paciência. Obrigado porque eu vi que todo mundo ficou prestando atenção. Às vezes a gente fala meio alto, meio gritado. Lá na sexta igreja já estão querendo aprender até cortar o microfone. Mas a gente se empolga. Porque eu creio no que Deus está fazendo e falando através da minha boca. Se nessa noite você entrou aqui, será que eu vou sair daqui do mesmo jeito? Vai não. Vai não. Nós vamos orar daqui a pouco, os presbíteros estão aí, e nós vamos tocar em você, eu creio. Que você não vai precisar ficar tocando, mas você vai ficar glorificando. Jesus está aqui e vai me tocar nessa noite. Deus te abençoe. Pastor João, por favor.